Rússia invade Ucrânia e mundo fica em alerta. O governo federal cria carteira de identidade nacional com número único. Novo piso salarial da enfermagem é fixado pelo Senado em R$ 4.700. Pela Copa do Brasil, Náutico e Salgueiro são eliminados na primeira fase. Estes são os destaques de hoje no programa O Assunto é. Na última quinta-feira, 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, deixando vários mortos, feridos e estimularam também a fuga da população para outros países. Outros países como a Europa e os Estados Unidos anunciaram mais sanções à Rússia e a tensão aumentou ao longo do dia no mundo todo. Desde novembro do ano passado, a comunidade internacional debate as ameaças de invasão russa na Ucrânia em uma discussão que envolve herança histórica e cultural e lembra conflitos da época da Guerra Fria. Hoje, pontos não resolvidos foram usados como justificativa para o ataque militar. E o que aconteceu até agora entre a Rússia e a Ucrânia? Lembrando que neste sábado, 26 de fevereiro, já é o terceiro dia de ataques da Rússia contra a Ucrânia. Lembrando que é o maior ataque de um país contra outro desde a Segunda Guerra Mundial, há 80 anos. Vladimir Putin autorizou o início da operação às 5 da manhã da quinta-feira, dia 24, 0 hora, no horário de Brasília. O ataque foi simultâneo por terra, ar e mar e contra diferentes cidades. Ao longo da quinta-feira, enquanto bases militares eram destruídas, tropas avançavam no território ucraniano por praticamente todos os lados. Pelo norte da Ucrânia, militares russos rapidamente tomaram Chernobyl. Na sexta-feira, 25, pela manhã, em paralelo a mais bombardeios, o efetivo russo começou a se aproximar da capital Kiev. No sábado 26, um prédio residencial de Kiev foi atingido por mísseis, e a Rússia estabeleceu linhas de ataques em três grandes cidades, Kiev, Kharkovia e Kherson, mas tropas ucranianas resistem aos russos nesses três locais. Uma agência de notícias russa disse que forças do país capturaram a cidade de Melitopol. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma ser o alvo número 1 da ofensiva russa e diz que nem sua família está a salvo, mas uma agência russa informou que ele está disposto a negociar. A TV ucraniana chegou a ensinar como fazer coquetéis Molotov para que civis evitassem a invasão por terra. O governo ucraniano alega ter derrubado algumas aeronaves de Moscou. Zelensky disse que a Ucrânia não vai baixar as armas. Sobre os mortos, as informações ainda são desencontradas. O presidente da Ucrânia, Zelensky, informou que ao menos 137 cidadãos ucranianos morreram após os primeiros ataques russos no país. Ainda de acordo com o líder ucraniano, outras 316 pessoas ficaram feridas nos combates. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou que há relatórios sobre pelo menos 127 vítimas civis na Ucrânia, sendo que 25 pessoas foram mortas e 102 feridas por causa de bombardeios aéreos. Seguindo a embaixada da Ucrânia no Brasil, tropas de Kiev abateram 7 aviões, 6 helicópteros, mais de 30 tanques e 130 veículos blindados, com 800 soldados russos mortos. A Rússia não tinha informado o número de baixas. Em seu discurso, Putin disse ter ordenado uma operação militar especial para proteger as pessoas, incluindo cidadãos russos, sujeitas a genocídio na Ucrânia. Uma acusação que o Ocidente chama de propaganda infundada. E por isso lutaremos pela desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, disse Putin. O presidente Zelensky ordenou na tarde desta quinta-feira uma mobilização geral para garantir a defesa do Estado. Zelensky pediu aos ucranianos que defendessem seu país e disse que armas seriam dadas a qualquer um preparado para lutar. O que ouvimos hoje não são apenas explosões de mísseis, combates e o barulho das aeronaves. Este é o som de uma nova cortina de ferro que desceu e está fechando a Rússia do mundo civilizado
disse Zelensky. Com informações do G1 e do UOL. Um decreto assinado nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, pelo presidente da República Jair Bolsonaro, cria um número único de carteira de identidade para todo o país. O número usado para o registro nacional será o do CPF. O visual do documento também será único para todo o país. E a medida simplifica a vida do cidadão e aumenta a segurança. A carteira de identidade nacional foi anunciada durante cerimônia no Palácio do Planalto. O decreto entra em vigor em 1º de março deste ano e os Institutos Nacionais de Identificação têm até 6 de março de 2023 para se adequarem à mudança. Atualmente, uma pessoa pode ter uma carteira de identidade com um número em um estado e, caso solicite o documento em outro, vai obter um novo número. Dessa forma, um mesmo cidadão pode ter 27 números diferentes de carteira de identidade. E com essa mudança, vai acabar com a possibilidade e também coíbe fraudes. A emissão da carteira de identidade é gratuita. O documento será mais seguro devido à possibilidade de validação eletrônica de autenticação por QR Code, inclusive offline. A população também terá acesso à carteira de identidade digital pelo gov.br, a plataforma de serviços e relacionamento do cidadão com o governo federal. Outra alteração é que quando for emitida uma carteira de identidade em uma unidade de federação diferente daquela onde foi feita a primeira, ela passa a ser considerada uma segunda via. Se quem for solicitar o documento ainda não tiver o CPF, o órgão de identificação local já realiza de imediato a inscrição do cidadão no CPF. A emissão gratuita das carteiras de identidade permanecerá sob responsabilidade das secretarias de segurança pública de cada unidade da federação. Não é necessário que o cidadão se apresse para trocar o documento. A carteira de identidade que já temos continuará sendo aceita por até 10 anos para a população de até 60 anos de idade. Para os que têm acima de 60 anos, será aceita por prazo indeterminado. O novo documento de identidade nacional terá prazo de validade de acordo com a idade do portador no momento da emissão. A validade será de 5 anos para quem tem até 11 anos de idade, de 10 anos para quem tem de 12 a 59 anos e a validade indeterminada a partir dos 60 anos. Além de todas essas novidades, a nova carteira de identidade terá mais uma funcionalidade, passará a ser documento de viagem devido à inclusão de código no padrão internacional. O documento contará com o código MRZ, o mesmo emitido em passaportes, com informações do governo federal. Os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19 desde o início da pandemia agora têm um bom motivo para comemorar. O novo piso salarial da enfermagem foi fixado em R$ 4.700 para enfermeiros pelo Senado. O texto do projeto de lei 2564/20 institui o piso da categoria com base no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Todos os profissionais da enfermagem serão beneficiados como técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, só que nos demais casos haverá uma proporcionalidade de 70% do piso dos enfermeiros para técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. E quando começa a valer este novo piso, que será de R$ 4.700? Ele vai ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos privados. O texto ainda está em análise na Câmara dos Deputados e propõe a alteração da Lei 7.498/86, que trata do exercício da enfermagem. O texto elaborado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, prevê a atualização monetária anual do piso da categoria, levando em consideração o INPC, e garante a manutenção dos salários superiores ao valor inicial sugerido, independente da jornada de trabalho na qual o trabalhador tenha sido contratado. Segundo o autor da proposta, a remuneração média dos enfermeiros é inferior a 2 salários mínimos, o que representa R$ 2.424
em valores de 2022. A proposta tramita na Câmara Federal e ainda será analisada pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde depois seguirá para o plenário. Então, que assim seja aprovado, que assim os enfermeiros, os técnicos, auxiliares e parteiros tenham o direito a este piso salarial digno de R$ 4.700, com informações do JC Concursos. Pela Copa do Brasil, o Náutico e o Salgueiro acabaram sendo eliminados na primeira fase. O Náutico foi até Tocantins, enfrentou o Tocantinópolis e acabou perdendo pelo placar de 1-0. Como na primeira fase, o mandante joga pela vitória e o visitante joga pelo menos por empate para avançar de fase. Então acabou o Náutico sendo eliminado na primeira fase. Já o Salgueiro enfrentou em casa o Santos e acabou perdendo pelo placar de 3-0. Então, para o visitante, já o empate seria suficiente para o Santos avançar para a segunda fase, mas acabou vencendo pelo placar de 3-0. E você confere agora os resultados desta primeira fase, dos primeiros jogos da Copa do Brasil. O Lagarto jogou com o Figueirense, empatou em 0-0, com isso o visitante acabou se classificando, o Figueirense passou de fase. Isso na terça-feira, 22 de fevereiro. Na terça também, o RT enfrentou o Avaí, terminou 1-1, o Avaí passou de fase. O Cascavel enfrentou a Ponte Preta, o Cascavel, jogando em casa, venceu pelo placar de 1-0, avançando de fase. O Tuntum Esporte Clube goleou o Volta Redonda pelo placar de 4-2, acabou avançando de fase. O Ases de Arapiraca, jogando em casa, perdeu para o Cuiabá pelo placar de 2-0, avançando assim o Cuiabá. Na quarta também, como eu tinha dito, o Santos venceu o Salgueiro, lá em Salgueiro, pelo placar de 3-0. Ainda na quarta, o Azurize ganhou para o Botafogo de São Paulo e se classificou para a segunda fase. E o Glória venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-0, também avançando de fase. Como eu disse, o Náutico perdeu para o Tocantinópolis fora de casa pelo placar de 1-0, o Náutico é eliminado. O Atlético da Bahia empatou com o CSA em 1-1. O CSA acabou passando de fase por estar jogando fora. Ainda na quarta-feira, o Cruzeiro foi até Sergipe e goleou o time de mesmo nome pelo placar de 5-0. E o Maitá e Brasiliense empataram em 2-2, assim se classificando o Brasiliense. O Fluminense, que é o Fluminense do Piauí, venceu o Oeste pelo placar de 2-0 e acabou avançando de fase. Nova Iguaçu e Criciúma, já na quinta-feira, terminou 0-0, assim classificando o Criciúma. São Raimundo recebeu o Manaus e acabou perdendo pelo placar de 1-0, assim o Manaus se classificou. E o Coritiba foi até Bahia de Feira, em Feira de Santana, e venceu pelo placar de 5-2, passando assim de fase. São Paulo veio até Campina Grande, onde enfrentou o Campinense. O placar foi 0-0, classificando-se assim o São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil. E os demais jogos desta primeira fase são na terça-feira, 1º de março, Icasa versus Tombense. O Maricá enfrentará o Guarani. Pouso Alegre enfrentará o Paraná. O Motoclube enfrenta a Chapecoense. O Mirassol enfrenta o Grêmio. Souza vai enfrentar o Goiás. O Tuna, já na quarta-feira, enfrenta o Novo Horizontino. Ceilândia versus Londrina. Operário versus Sampaio Corrêa. E o Sport Clube do Recife vai até o Altos do Piauí na quarta-feira, 2 de março, enfrentará o Altos. Lembrando que o empate classifica a equipe do Sport. Ainda na quarta, São Raimundo enfrentará o Ceará. Porto Velho enfrenta o Juventude. Real Nordeste enfrentará o Operário. Rio Branco versus Vila Nova. Grêmio de Anápolis versus o Juazeirense. O Trem enfrentará o Paysandu. Costa Rica do Mato Grosso do Sul enfrentará o ABC. Ferroviária jogará contra o Vasco da Gama. Portuguesa do Rio de Janeiro enfrentará o CRB. O Nova Venécia enfrentará o Ferroviário. União Rondonópolis enfrentará o Atlético Goianiense. O Castanhal enfrentará o Vitória da Bahia. E finalizando
Na quinta-feira, 3 de março, também Globo contra o Internacional. Lembrando que todos que avançarem para a segunda fase, o time mais ranqueado enfrentará o menos ranqueado e o empate levará a decisão para os pênaltis, e quem vencer passa para a terceira fase da competição. Estas foram as notícias de hoje. Aproveitem para se inscrever, curtam e compartilhem o meu canal. Nos encontramos na próxima semana com mais um programa O Assunto É. Tchau, pessoal!